vamos dar início a mais um episódio da série As Parábolas de Jesus. E as parábolas que nós vamos tratar hoje é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Essas parábolas elas se encontram somente no Evangelho de Mateus e estão no trecho de Mateus 13, do versículo 44 ao 46. Antes de falarmos um pouquinho sobre as parábolas, queria trazer só umas condições históricas de regiões. Jesus, ele começou seu ministério na Judeia, em seguida ele foi para Galileia, depois ele retorna para Jerusalém, onde é morto, crucificado e ressurreto. Porém, o maior período de Jesus, do ministério dele, foi na Galileia. E a região em que essas parábolas são contadas são na região da Galileia. Tendo em consideração essas condições, vamos dar início à passagem, que diz assim: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola de grande valor. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Não sei se vocês perceberam, mas nas duas parábolas começa com o termo o reino dos céus. E se você for ler um pouquinho o capítulo 13 de Mateus, todas as parábolas do capítulo 13 começam com o reino dos céus, com exceção a parábola do semeador. E se você for ler um pouquinho mais sobre os evangelhos, você vai ver que Jesus falava muito sobre o reino dos céus. Em várias passagens que Jesus usa esse termo, como por exemplo no Sermão do Monte. Então, o que seria o reino dos céus? É importante compreendermos um pouco sobre isso, para termos a aplicabilidade da parábola que Jesus está falando conosco. O reino dos céus nada mais é do que o reino de Deus. Na tradição judaica, eles não falavam com tanta frequência a palavra Deus em si. Eles usavam vários termos que poderiam representar Deus. Isso devido à terceira lei dos 10 mandamentos, que é não falarás o nome do teu Deus em vão. Então, os judeus daquela época, eles não tratavam o nome de Deus com tanta frequência e para isso usavam alguns termos que representassem a palavra Deus. Então, Jesus, sabendo do contexto daquele local, ele usava o termo reino dos céus e a palavra céus servia como subterfúgio verbal para a palavra Deus. Então, tendo em vista esse conhecimento, o reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Deus. E o reino de Deus, ele será consumado na eternidade, porém o reino de Deus já chegou a nós. Em Mateus 4, versículo 17, Jesus diz: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado nos evangelhos, quando você está lendo, quando Jesus expulsa demônios, quando Jesus alimenta uma multidão, quando Jesus cura enfermos, o reino de Deus é chegado. Na nossa vida, a partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, que nós retiramos o nosso eu do centro e colocamos Jesus como o rei do nosso coração. A partir daí, o reino dos céus é chegado a nós e nós podemos viver da plenitude do reino de Deus enquanto estamos ainda aqui na terra. E nessa parábola, Jesus está falando sobre algumas coisas que são semelhantes ao reino dos céus. Na primeira parábola, ele fala de um homem que encontra um terreno e nesse terreno tem um tesouro escondido. Ele vai, vende tudo que tem e compra esse terreno para ter esse tesouro. Antigamente, isso é importante, já foi tratado em vídeos anteriores, mas as parábolas elas trazem um contexto local. Então, antigamente, as pessoas não tinham banco, não tinham instituições financeiras, não tinham seguradoras para você poder guardar suas riquezas. E as pessoas guardavam as riquezas debaixo da terra, em um campo, que aí ninguém ia achar, somente a pessoa que guardou. Então, ele assemelha esse tesouro, essa riqueza, algo importante que foi guardado debaixo da terra. E aí esse homem vê aquela riqueza no campo, vende tudo que tem e compra esse terreno para ter essa riqueza.
A mesma coisa, de modo semelhante, acontece com um negociador de pérolas. E ele vai, encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem e compra essa pérola. Na Galileia, onde Jesus estava, havia o mar da Galileia e lá era uma grande indústria pesqueira. E havia grandes pescadores lá. Então Jesus estava falando justamente para pessoas de conhecimento marítimo, quando ele fala sobre a pérola. E não só isso, a pérola, ela era uma das pedras mais preciosas daquela época, de grande valor. E Jesus está falando de que dentre aquelas pérolas havia uma de maior valor entre elas. E essa de maior valor era semelhante ao reino dos céus. Quais são as aplicações que podemos trazer para essas parábolas? A primeira é: o reino dos céus é tudo que mais temos de precioso. O reino de Deus, ter Deus no governo da nossa vida, é tudo que mais temos de precioso. Porque é no reino de Deus onde há plenitude, é no reino de Deus que há salvação, é no reino de Deus que a mortificação do nosso pecado acontece, da nossa carne. É no reino de Deus que nós vivemos com Deus, que nós temos acesso a Deus e que nós glorificamos a Deus. Então isso é tudo de mais precioso que nós temos. A segunda aplicação que eu posso trazer para essas parábolas é que em ambos os casos, eles venderam tudo o que tinham. Nada na sua vida tem mais valor do que o reino de Deus. Essas pessoas, elas não venderam aquilo que era de grande valor que elas tinham, elas não venderam algo muito importante para elas, elas venderam tudo que tinha, desde o mais insignificante até o mais significante e sacrificador. O que nós podemos concluir é que não há nada melhor do que o reino de Deus na nossa vida. Todas as coisas que nós temos, Jesus mesmo fala: não junteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas juntai os tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Tudo que temos aqui é levemente passageiro. A nossa vida aqui, ela é só uma passagem para o que vamos viver na eternidade. Então, que tenhamos isso firmado no nosso coração. O reino de Deus é aquilo mais importante e mais precioso que nós podemos ter. E é isso, espero que vocês gostem e em breve estaremos discutindo mais sobre esse assunto na JNI.